Olá, sejam muito bem-vindos! E o projeto de hoje é a Lua. E o material principal que eu utilizei para fazer essa peça é da marca Das, é uma massa de porcelana fria. Ela tem uma textura arenosa, mas ela é muito versátil para se utilizar em várias peças de decoração, artesanato. E pausa para o momento ASMR do vídeo. Esse projeto em específico foi inspirado em uma imagem que eu vi no Pinterest, que a princípio eu queria fazer uma tatuagem dela e ainda não descartei a ideia de uma lua com um olho. E isso me intrigou muito, porque, poxa vida, a gente está no mês do Halloween, né? E a lua com um olho é com uma imagem completamente diferenciada, é uma releitura diferenciada de um satélite, um projétil, um astro, um queijo que brilha no céu, ilumina as noites escuras e inspira muitas culturas e tem muitas lendas ao longo da história, com muitas tradições de vários povos diferentes. Então, a lua foi essa escolha que eu achei muito intrigante, muito interessante. O que a lua significa para você? Aqui, sem segredo, eu só envolvi a massa no esqueleto de alumínio que eu tinha montado lá na frente e só ia alisando para ficar sem essas rachaduras, essas imperfeições, essas marcas de mão na peça. A intenção é fazer depois, no formatinho que eu quero e tudo mais. Aqui eu só dei uma alisada mesmo. É sempre importante umedecer, principalmente se você mora numa região quente, igual aqui em São Paulo tá muito quente ultimamente, pra peça não rachar conforme ela for secando. E que eu dei uma umedecida, uma alisada nela para fazer as ranhuras e os formatos das crateras que eu preciso depois. Segundo dia. Um pedacinho de massa mesmo, fiz uma bolinha, dei aquela leve alisada, uma achatadinha nas laterais para parecer uma bola de futebol americano, uma bola amassada. E como a lua já tinha passado alguns dias e ela precisava secar para poder fazer essa parte, é muito importante esperar o tempo de secagem. Passei água ali com o borrifador para colar, porque é muito mais fácil colar com água a peça úmida na peça seca do que você passar cola. Passar cola acaba ficando um pouco estranho depois no final. E a água já garante que não fique nenhuma partícula de ar ali no meio e ajuda a unir as partes que são necessárias. Muito bem. Aí aqui no caso é só ir alisando as pontinhas para ir unindo as duas superfícies. Só fui passando aqui a estequinha de silicone. Mas caso você não tenha estequinha de silicone, não tem problema, que também é uma aquisição nova minha. Pode também usar agulha de crochê, palito de churrasco ou palito de dente também, que é um produto que eu utilizei também nesse vídeo. Com muito carinho, com muita paciência, só alisando, passou ali sua estequinha, passa o dedinho para alisar. Vamos lá, é de extrema importância que aguarde esperar o tempo de secagem da peça. Vocês podem ver que de um take para o outro, a peça tá um pouco mais clara, que ela tá secando um pouco antes de eu fazer qualquer coisa. Por que é importante esperar secar? Antes de acrescentar qualquer elemento a mais nessa peça, você precisa respeitar esse tempo para que tenha mais resistência e que não estrague aquilo que já foi feito. Sou uma pessoa muito ansiosa. Odeio esperar secar, mas enquanto você está esperando aquela parte secar,
dá pra ir tentar adiantar fazer outra coisa, sei lá, ir respirar um pouco, tomar um sorvete, viver um pouco, ou então até mesmo fazer outra peça pra ir adiantando e otimizando o tempo também. Aqui fiz a mesma coisa que eu já tinha feito no olho. Utilizei o palito de dente, que nessa parte pra mim foi mais fácil. Sempre quando for utilizar o palito de dente, ele tem que estar úmido, umedece ele um pouquinho na água antes de passar na peça, para não ter perigo dele tirar toda a massa. Ele vai tirar um pouquinho de massa, isso é normal, sempre em movimentos giratórios. Umedeceu o palito, colocou na peça, sempre nos cantinhos, sempre vai girando ele, que aí o que ele tirar vai ser o excesso da peça e não alguma coisa que falte depois. É sempre ir aqui alisando, com o dedo levemente úmido. Insatisfeita como está ficando, vou guardar um pouquinho o tempo de secagem para continuar. Alguns momentos depois... Como estava muito quente aqui em São Paulo, eu deixei pouquíssimo tempo e comecei a fazer as crateras, que eu já fiquei muito ansiosa, já comecei a ver que as coisas estavam saindo como eu tinha planejado. Umedeci o meu pincel com um pouquinho de água e fui passando ali onde eu poderia colocar minhas crateras. Fiz várias bolinhas ali do ladinho, só dei uma apertadinha e com o auxílio de uma lapiseira, eu só apertei no centro e ali já formou uma cratera. Então eu peguei um pouquinho de água, umedeci meu dedo e comecei a alisar essas laterais para ela fixar na peça e não ter perigo de cair ou escapar em algum momento do manuseio. Fiz esse processo mais algumas vezes, umedeci a peça, coloquei a bolinha, dei uma chutadinha para unir um pouquinho, passei um pouquinho de água e apertei com alguma coisa que fosse compatível ao tamanho da peça. Nesse caso aí, eu acabei utilizando o cabo de um pincel. Repeti esse processo mais algumas vezes, para deixar ela bem texturizada, bem interessante. Fiz umas texturas com pontinha do pincel e com o auxílio da estequinha também. Aí eu vi que ficou bem legal, tava ficando o jeitinho que eu queria, ficando orgulhosa do meu trabalho. Adorei muito esse projeto. E aí eu fiz a parte de baixo dos olhos. Coloquei aqui algumas texturas para dar aquele ar mais de pele. Mas é uma lua, a lua não tem pele? Pois é, a minha tem. E cílios postiços também. Aí aqui eu tirei um pouquinho da cola para conseguir cortar. Confesso que eu fiquei com medo de estragar, porque eu cortei e quando a gente corta não dá pra voltar atrás. Mas fiquei bem orgulhosa do resultado, de como tava ficando. Não tive dó de cortar os cílios, porque era o que eu precisava. Aí eu passei a cola diretamente na peça. Usei a Takebond, a número 3, e com o auxílio do palito eu fui colocando os cílios. Bem interessante. Esse aqui eu cortei em 3 partes e os menorzinhos, que foi o que apareceu na filmagem, são da parte de baixo. Eu achei que ficou um pouquinho estranho ali, depois que eu coloquei os cílios. Então eu peguei o pincel velho já de delineador que eu tinha, que já tinha acabado, e peguei um pouquinho de tinta PVA preta e fui passando ali próximo aos cílios, bem rente onde eu tinha colado ele. E deu um efeito bem vibrante que eu não esperava. Achei que ficou mais natural assim. Digamos que a lua passou lápis de olho. Aí eu peguei um pincel seco, tirei um pouquinho do excesso da tinta preta e comecei a passar na peça para parecer um pouquinho mais as texturas que tinham sido feitas lá no comecinho, que não dava pra ver porque a peça tinha sido molhada. Aqui eu fiz 3 camadas exatamente assim. Pega um pouquinho de tinta, tira o excesso no papel
e passo na peça só o excessinho que sobrou no pincel. E aí, me conta aqui, você tem alguma inspiração que salvou em algum lugar aí e ainda não conseguiu tirar dos planos, tipo, um dia eu vou fazer. E aí, bora tentar? A criatividade, ela vem em dias ensolarados e nublados também. Seja como, onde e quando for, a vida não pode parar. Uma eternidade depois. E chegamos à minha parte insegura. Não domino muito bem pintura, mas eu me esforcei bastante, eu posso dizer que sim. Demorei bastante tempo até que eu conseguisse ficar satisfeito com o resultado. Coloquei um pouquinho de preto ali, misturei com um pouquinho de branco. Comecei a fazer meio que um degradezinho, tipo do cinza até o branco na parte central. Gostei mais ou menos, fui lá, peguei um pouquinho de tinta e comecei a fazer o círculo. Não sei se dá pra ver muito bem, mas foi um verde bem escuro. Eu misturei as cores ali, o amarelo, o azul e um pouquinho de preto. Aí fez esse tom bem escuro, quase um verde musgo mais fechado. E aqui joguei um pouquinho de branco, aí coloquei um pouquinho de preto no centro e fui pegando bem pouquinho com o pincel, fui trocando o pincel, limpando o pincel, trocando tinta, aplicando tinta e fui com a mão bem levinha para tentar fazer um resultado que eu ficasse satisfeita. Peguei um pouquinho de amarelo, joguei ali um pouquinho verde para tentar clarear um pouquinho mais. Aí eu vim com um pouquinho de branco, com o pincel seco, quase sem tinta, só para dar esse arzinho mais aberto, tipo da íris dos olhos. E continuei passando devagarzinho. 88 horas. Ou também pode ser 2000 anos depois. E obrigada a você que ficou até aqui comigo. Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, deixar uma sugestão aqui de vídeo para você ficar por aqui.